Olá, queridos, graça e paz. É um motivo de muita alegria nós estarmos juntos para louvar e exaltar o santo nome de Jesus. Nós queremos convidar você, meu querido amigo, meu querido irmão, nós queremos convidar você a adorar e exaltar o nome do Senhor. Hoje nós estamos com a responsabilidade de louvar e exaltar o santo nome do Senhor. Por isso eu quero te convidar a confiar nele, a exaltar o Senhor de todo o teu coração. A Bíblia nos diz a respeito da mulher do fluxo de sangue, uma mulher que viveu 12 anos com uma enfermidade que consumia tudo aquilo que ela tinha, uma enfermidade que possuía uma gravidade muito grande. Porém, a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher ouviu falar a respeito de Jesus, e ela, quando ouviu falar, ela foi ao encontro de Jesus, ela enfrentou todas as dificuldades, ela superou o impossível para ir ao encontro de Cristo. E com certeza ela ousou em seu coração ir ao encontro de Jesus para que ela tivesse o seu problema resolvido. Querido, eu não sei o problema que você enfrenta, eu não sei como está a história da tua vida, eu não sei aquilo que você está passando, mas eu quero te convidar a crer no Deus do impossível. Eu quero te convidar a crer no Senhor Jesus, porque somente Ele pode realizar o impossível na tua vida e na minha vida. A Bíblia nos garante isso. O Senhor, Ele nos dá essa certeza. O Senhor, Ele nos dá essa confiança. E eu quero te incentivar a crer no Senhor. Creia no Deus do impossível. Pai, me faz prevalecer. Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que trabalha em teu favor. Ele é o Deus que não desiste de você. Por mais que as circunstâncias digam não, Ele está lutando em teu favor. Ele está ao teu lado. Ele está dizendo: não temas, eu sou contigo. Não te abates, não desista. O Senhor é contigo. Ele está em teu favor. A Bíblia nos dá essa segurança, a Bíblia nos dá essa certeza, que embora tudo possa dizer não, que embora tudo possa estar contra nós, o Senhor está conosco. E Ele diz: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. O que nós precisamos fazer é confiar. O que nós precisamos fazer é acreditar que o Senhor trabalha em nosso favor. O que nós precisamos é manter a nossa fé. As circunstâncias estão contra, as lutas estão totalmente contra as nossas vidas. As ondas estão revoltas, as ondas estão lutando contra você. Mas o Senhor é contigo. O Senhor está ao teu lado. A destra fiel de Deus está contigo. E Ele diz: não temas, creia somente. O Deus do impossível, Ele está comigo, Ele está com você. Por isso nós vamos declarar juntos de novo: o Deus do impossível, Ele não desiste. O Deus do impossível, Ele está comigo, Ele está com você. Vamos juntos declarar: o Deus do impossível. Todos juntos louvando ao Senhor neste momento. Louvemos a Ele. Não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Aleluia. Creia somente. Deus do impossível. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe. Boa noite, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida. Estamos hoje, mais uma quarta-feira, para estarmos estudando a respeito de saúde emocional e mental
é uma proposta que fiz a todos vocês para nós estarmos pensando a cada quarta-feira em temas que vai falar justamente sobre a nossa saúde emocional e mental em tempos que nós estamos vivendo isolamento social. Semana passada nós estivemos pensando e falando a respeito da somatização. E o que é a somatização? É justamente você trazer para o seu corpo físico as suas emoções e o seu estado psíquico, as reações, a somatização vivenciada no seu corpo físico. Hoje nós vamos estudar a respeito de ansiedade. Semana passada eu fiz uma proposta dizendo que hoje estaria respondendo as perguntas feitas na semana passada. Porém, todas as 4 perguntas que nós pudemos catalogar estavam no campo da ansiedade. Portanto, nós não teremos a sessão de respostas, visto que durante o estudo nós estaremos tratando sobre os assuntos que foram questionados na semana passada. Poderíamos usar diversas explicações a respeito do que é ansiedade, mas eu prefiro trabalhar a expressão freudiana, porque Freud é o pai, é o criador da teoria psicanalítica e terá um aprofundamento melhor para nós entendermos. Porém, antes, eu quero dizer a todos que o nosso interesse, o meu objetivo, não é trazer nenhum tipo de estudo que vai trazer teorias a respeito da psicanálise ou da psicologia. Como falei semana passada, o meu objetivo é que a trazer certas reflexões, certos conceitos, sirva para a sua vida, para que você possa entender esse momento de isolamento social, para que também você possa se autoavaliar, para perceber como você está e reconhecendo e conhecendo como você está, você possa justamente buscar um autocontrole, tá bom? Então, eu estarei falando numa linguagem bem comum a todos nós, para que todos possam entender com muita clareza o que quer, o que significa, como se procede a questão da ansiedade. Pois bem, Freud diz o seguinte, que ansiedade é um estado emocional desagradável, acompanhado de sensações físicas que alertam a pessoa contra um perigo iminente. O desconforto é frequentemente vago e difícil de descrever ou localizar, mas a ansiedade em si é claramente perceptível por aquele que a sente. Vejam bem, o que Freud está dizendo é que a ansiedade traz um desconforto emocional e um desconforto físico, e que é um estado difícil de se explicar, mas é perfeitamente perceptível a quem sente. Portanto, o que Freud está dizendo é que a ansiedade tem seus reflexos na vida. E quando nós queremos falar a respeito de como estamos, é muito difícil falar para que sejamos compreendidos. Mas quem está ansioso tem com muita nitidez a percepção da sua ansiedade. Isso quer nos dizer que você tem condições de avaliar quando você está ansioso. E o objetivo do estudo desta noite é justamente dar-nos instrumentos para que você possa perceber o seu grau ou quando você está ansioso. Por isso eu convido você para que você preste muita atenção e reflita em tudo aquilo que será apresentado a você. Pois bem, a primeira coisa que eu quero trazer é diria que uma palavra de tranquilidade para todos. Nós não vivemos sem ansiedade. Ter ansiedade é um estado normal de qualquer ser humano. Porque nós igualamos, quando nós definimos ansiedade, nós no senso comum, nós população, nós igualamos ansiedade com medo. Às vezes nós estamos com medo ou estamos inseguros por alguma coisa que vai nos acontecer
e começamos a falar, eu estou ansioso. Às vezes nós estamos querendo que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Eu estou numa ansiedade. Então, dentro dessa escala que nós definimos isso como ansiedade, diria que é normal sentir tais sintomas, porque nesse quadro, é normal ter esse quadro de ansiedade. A ansiedade, ela se torna patológica, a ansiedade se torna uma doença, quando, pelo menos, vem por 2 critérios. Primeiro, quando essa ansiedade é exacerbada, ou seja, quando a ansiedade está fora dos limites, quando ela foge do padrão, quando ela está excessiva, exacerbada. Portanto, esse grau de ansiedade é um grau de ansiedade patológico, doentio. Um outro também quadro de ansiedade que é patológico é a ansiedade das coisas inexistentes. Quando você fantasia, quando você cria uma situação inexistente ou que nunca vai acontecer e você passa a acreditar nesta possibilidade e fica ansioso por isso. Então vejam bem, os 2 quadros que a ansiedade se torna doença, patologicamente visível, é quando você começa a viver isso de uma maneira muito exacerbada, muito exagerada, ou quando você baseia a sua ansiedade em fatos inexistentes. Nesses 2 quadros, eu diria que a ansiedade está num quadro doentio, está num quadro patológico. Então, quando se estabelece, então, esse processo de ansiedade patológica? A ansiedade, ela surge quando os processos, os procedimentos que nós aguardamos, eles não ocorrem. Quando as coisas não ocorrem quando nós esperávamos que ocorresse, ou quando não ocorre como nós esperávamos que ocorresse, foge das nossas possibilidades, se instala aí um processo de ansiedade. A ansiedade pode ter alguns campos de reações. Um delas pode ser as reações emocionais, que seria o medo, vergonha, nervosismo, tensão, tristeza, a perda da esperança, ou então evitar lugares ou pessoas, que seria um processo fóbico, uma fobia. Então esses são os possíveis sintomas na área emocional. Mas existem também reações na área física. Quais são? Falta de ar, coração acelerado, tremores, ânsia de vômito, diarreia, alteração de sono, suor excessivo, sensação de desmaio, dor de cabeça e a própria, que é mais comum, a tensão muscular. Estes são possíveis reações físicas que vêm oriundo de um quadro de ansiedade. Então, nós sabemos que a ansiedade é fruto das minhas questões pessoais, que podem ter reações físicas ou reações emocionais. Sabemos muito bem, pelo senso comum, que diante de qualquer tipo de perigo que venhamos a enfrentar, diante de qualquer situação inusitada, nós só temos 3 possibilidades de solução. Primeiro, enfrentar o problema. Segundo, fugir do problema. Terceiro, nos dar como morto. Não reagir diante da realidade em que nós estamos vivendo. Eu quero dar um exemplo, e um exemplo bíblico. Quando Moisés vai até o Egito e retira o povo de Deus de lá por ordem do Senhor, quando ele sai do Egito e que ele vai para a terra prometida, a palavra do Senhor nos diz que ele se depara com o Mar Vermelho. Atrás vem o exército de Faraó. À frente está o Mar Vermelho. Quais são as 3 possibilidades de Moisés? Fugir, enfrentar
ou dar-se por morto. E ele decide orar ao Senhor. E quando ele fala com Deus, a resposta de Deus para ele: diga ao povo de Deus que marche. Deus não deu o direito ao povo decidir por fingir-se de morto, render-se. Deus disse ao povo: marche, vá em frente. Diante da realidade da ansiedade, o que nós precisamos fazer é marchar, é ir em frente, é nunca desanimar. Portanto, se você está ansioso nesta noite, não desanime. Tome nesta noite uma decisão. E a decisão que você precisa tomar é justamente enfrentar o seu problema. Mas você precisa enfrentar com sabedoria. Precisamos entender que a ansiedade, e aí vai a resposta a uma das perguntas, a ansiedade causa sim baixa de imunidade. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, tempo de pandemia, tempo de proliferação do vírus, a ansiedade pode tornar o nosso corpo estar com portas abertas para que o vírus possa se alojar. Por quê? Porque a ansiedade pode criar um grau de instabilidade emocional na nossa vida, fazendo com que vários tipos de química possam rolar no nosso organismo e isso faça com que o nosso organismo, o nosso corpo esteja descompensado. E estando descompensado, a imunidade baixa e o que acontece? O vírus tem ocasião em nossa vida. Isso acontece quando nós estamos ansiosos. Pode ver que existe uma maior proliferação do resfriado, da gripe, das alergias, da bronquite, uma série de situações que muitas vezes queremos combater com medicações e não conseguimos êxito. Por quê? Porque o causador de todo o processo em que nós estamos vivendo é a imunidade baixa do nosso organismo, oriundo de um quadro de ansiedade. Eu quero também explicar para vocês a respeito de duas possíveis características de um ansioso. Nós temos o costume de pensar que a pessoa ansiosa é aquela pessoa que é nervosa, que é tensa, que vai ali, que vem aqui, que abre porta, fecha a porta, que bate as coisas, que vai ali, vem aqui, pergunta dali, pergunta de cá, e começamos a pensar: nossa, como ele é ansioso. Isso é engano. A ansiedade pode ter como representação a depressão e como representação também pode ser a euforia. E aí nós encontramos uma pessoa que de repente pela manhã está eufórico e à tarde está deprimido e começamos a falar: essa pessoa é bipolar. Não, às vezes você está enfrentando um quadro muito agressivo de ansiedade. Eu quero também dizer uma coisa que não estava aqui no meu protocolo, mas é que eu lembrei. Muitas vezes nós julgamos que as pessoas ansiosas, elas são extremamente agressivas, são nervosas, são pessoas muito rude, muito áspera em suas palavras. Mas sabe o que acontece muitas vezes com o ansioso? Ele não consegue dormir bem. E porque ele não consegue dormir bem, ele fica num mau humor terrível durante o dia. E aí, com o mau humor, ele se torna uma pessoa muito ríspida, muito grossa, muito rancorosa. Por quê? Muito respondona, muito com uma irritação muito exacerbada. Por quê? Porque não teve uma boa noite de sono. Então, o ansioso, ele pode ter como reflexo, como característica, um estado depressivo ou então um estado de euforia. O estado depressivo é aquele melancólico. O estado de euforia é aquela pessoa que você está vendo que ela está sorrindo demais, rindo à toa. E você começa a olhar: está rindo de quê? Qual a razão da sua risada? E você percebe que não é uma risada, um sorriso natural.
É um sorriso meio estranho. Talvez essa pessoa, ou talvez você esteja num quadro de ansiedade, e a maneira que tem de você tirar um pouco esse sentimento que está dentro de você é esse sorriso irreal, não verdadeiro. É um sorriso descontrolado. Ou então é um estado de melancolia, de tristeza mais aprofundada do que o normal. A ansiedade também, precisamos entender que nesse tempo em que nós estamos vivendo, a ansiedade ela está mais exacerbada. Claro que tem que estar. Por quê? Porque nós tivemos uma grande alteração em nosso estado relacional. E temos que entender que hoje nós estamos vivendo dois quadros que estão nos apavorando, estão tirando a nossa tranquilidade. E esses dois quadros se dão por causa da doença, do Covid-19, que todos nós estamos assustados, estamos preocupados. Se você vai no mercado, quando volta, você tem que tirar a roupa antes de entrar em casa, tem que trocar de chinelo, você tem que lavar tudo do lado de fora, você tem que colocar a sua roupa no lugar separado, você tem que lavar o recipiente que você trouxe do supermercado, você tem que vigiar a sua vida durante 24 horas. E isso está nos trazendo grandes preocupações, um transtorno muito grande. Por outro lado, existe o isolamento social. Você está trancafiado dentro da sua casa. Em outro tempo, você saía cedo, você que é homem, saía cedo para o trabalho e voltava somente à noite. Você, esposa, o seu marido saía de manhã, você ficava sozinho em casa ou no máximo com seus filhos. Vocês, jovens que estão me ouvindo, você estava acostumado a sair, ir na casa de um colega, ir para a faculdade, para a escola, trabalhava, ia para a igreja, ia para ali e para aqui, e agora você está vivendo 24 horas dentro de casa. Esse isolamento social, unido à perplexidade da proliferação do vírus, o medo da infecção e da morte, está fazendo com que todos nós estejamos com os nossos sensores totalmente descontrolados. Isso quer dizer que a nossa ansiedade cresce, porque estamos vivendo momentos diferenciados em nossa vida. Então, se os comportamentos são diferenciados, as reações também são diferenciadas. Se o nosso quadro psíquico e emocional está alterado, óbvio que nós teremos alterações comportamentais. E quais seriam essas alterações? Dentre tantas, você deve estar ou com mais sono ou com menos sono. Você deve estar também com mais apetite ou com menos apetite. E eu quero abrir os olhos de vocês quanto a isto. Uma das reações de quem está infectado com o vírus é a falta de apetite. E existem muitas pessoas que, por causa do seu quadro de ansiedade, estão começando a achar que estão tendo pouco apetite, que é justamente porque está infectado. E esquece que você mudou toda uma rotina alimentícia sua. Para muitos que estão me ouvindo, você de vez em quando fazia um lanche na rua, de vez em quando comia uma besteirinha na rua, você almoçava lá na empresa uma comida industrializada, você que estava sempre dentro de casa, tinha aquela rotina de comer qualquer besteirinha que tivesse dentro de casa, mas agora a família toda reunida, ou você dentro de casa, você está fazendo comida todos os dias, todas as horas, e isso faz com que você, se alimentando bem, você perca o apetite ou diminua a frequência do seu apetite. Você começa a enjoar com o cheiro da sua própria comida, ou é o mesmo tempero todos os dias, e você começa a diminuir a quantidade de alimentação. E diminuindo, tendo alteração por causa do seu estado que você está agora, você comendo menos, você começa a pensar que está com o coronavírus. É uma mudança de comportamento, porque você mudou tudo na sua vida. Uma outra coisa também que está nos afetando é a intranquilidade. Entenda que
embora casado há muitos anos, há quanto tempo que vocês não conviviam tanto tempo juntos debaixo do mesmo teto? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Claro que haverá uma alteração comportamental e isso trará uma intranquilidade. Estamos tendo que nos readequar a esta nova realidade. Mas veja bem, até agora nós colocamos passo a passo todos os sintomas, possibilidades, motivos e causas para um quadro de ansiedade. Agora vamos pensar, entrar para um momento de como nós podemos resolver tudo isso. Para tudo nesse mundo existem as suas inteligências. E para tratar do estado emocional, também existem formas, maneiras de se resolver. Mas para se resolver o quadro da ansiedade, há de se ter uma inteligência emocional. Inteligência emocional é uma das inteligências que precisamos desenvolver durante a nossa vida. Quando nós não desenvolvemos a inteligência emocional, nós temos uma reação de ansiedade exacerbada. Nós começamos a ter reações inconsequentes, atitudes inconsequentes. Portanto, a partir de agora, preste atenção para que você possa desenvolver na sua vida, na sua história, não só agora no período de isolamento social, mas em todo o percurso da sua vida, agir com inteligência emocional. O que seria uma inteligência emocional? Veja bem, o nosso cérebro, ele é preparado. Nós nascemos com essa inteligência e quando nós não desenvolvemos essa inteligência é porque nós temos distúrbios. Porque a inteligência emocional é a qualidade que o nosso cérebro tem de desenvolver ou se adaptar a algumas situações de forma automática. Ou seja, o nosso cérebro ele é preparado para reagir positivamente quanto a algumas situações em que nós vivemos. E uma das coisas que o nosso cérebro é preparado é para justamente viver os estados, os momentos ruins, podendo ser condescendente com o estado ruim, ciente o cérebro que lá na frente ele será recompensado. Entenda, é como se o nosso cérebro, quando ele se deparasse com uma situação de dificuldade, ele entendesse que ele precisa reagir positivamente, porque daqui a pouco vai passar esse estado ruim e o nosso cérebro será recompensado, virão coisas boas. Automaticamente o nosso cérebro se prepara para isso. E eu quero dar alguns exemplos para todos vocês perceberem. Primeiro, uma mulher que vai ter um filho de parto normal. Ela sabe da dor que ela vai passar. E claro, eu não sou mulher, mas vocês que são mulheres, vejam se vocês concordam comigo. A mulher que vai dar à luz a uma criança de parto normal, ela sabe a dor que ela vai sentir e a dor que ela está sentindo. Mas o cérebro dela trabalha da seguinte maneira: segure firme, aguente firme, porque daqui a pouco isso vai passar e você terá em seus braços o filho que você tanto deseja, o filho que você tanto ama. É esse desejo de uma boa coisa, do filho que vai vir, é que faz com que a mulher entenda que ela precisa resistir à dor do parto. Outro exemplo é o mecanismo que é usado quando você está indo com dores, seja qual for a dor, para o hospital. Quando nós estamos correndo para o hospital e nós nos ferimos ou então estamos sentindo alguma dor. Como o nosso cérebro trabalha? Essa dor vai passar. Esse momento vai acabar. Daqui a pouco você vai chegar em um local que vão te dar um remédio
que a dor vai cessar. E esse sentimento de que tudo vai melhorar, que tudo vai passar, é que faz com que a gente enfrente o momento da dor, enfrente o momento da dificuldade. O nosso cérebro, ele consegue trabalhar isso. Vou aguentar esse tempo ruim, porque daqui a pouco vai vir um tempo melhor. Quer ver um outro exemplo? Você que quer manter a sua etiqueta e você de repente vai a uma festa e tem muitas guloseimas, tem um bolo delicioso, tem brigadeiro, tem bombom, tem salgados, mas você está com o propósito de emagrecer. Você tem uma calça que você comprou, que você deseja usar e você precisa emagrecer um pouco. Então você fica aquela festa inteira sem comer nada, bebendo água, tomando um suco, comendo o mínimo possível, passando todos os processos difíceis que estão ali de não se deixar vencer por aquilo que está sendo oferecido. Por quê? Porque o seu cérebro está dizendo para você, segure firme, porque a calça está lhe esperando lá no seu guarda-roupa e daqui a pouco você vai conseguir vesti-la e sair bem bonito ou bem bonita. É o nosso cérebro reagindo automaticamente, entendendo, se existe um momento ruim, vamos segurar, porque daqui a pouco virão momentos bons. Inteligência emocional. O seu cérebro é preparado para isso. E se você está vivendo momentos de ansiedade, é porque você não está colocando a inteligência emocional para trabalhar. Você não está deixando a sua inteligência emocional fazer o que é o seu papel. Por quê? Porque a ansiedade está exacerbada demais e você não consegue vislumbrar emocionalmente, psiquicamente, a possibilidade de uma vitória daqui a pouco. O que é ansiedade, se não viver um momento difícil ou prever que um momento difícil vai acontecer, mas não conseguir viver e não conseguir prever que depois do momento difícil virão momentos bons. Isso é a ansiedade. Precisamos entender também que, e veja bem, que nessa inteligência emocional, ela tem duas vertentes. E aí que vai a chave para tudo o que precisamos entender nessa noite. Existe a inteligência emocional intrapessoal. A própria palavra já está dizendo, interno. Intrapessoal, que é onde você tem que conversar com você mesmo. Você fazendo a sua autoavaliação. Você fazendo a sua autoanálise. Eu quero dizer para vocês que Freud, o pai da psicanálise, né, o criador da teoria psicanalítica, ele não tinha centro de pesquisa. Ele não tinha um computador como nós temos no dia de hoje. Ele não tinha as pesquisas que podemos fazer no dia de hoje na área da neurociência, da neurologia. Ele foi um homem que trabalhou a teoria psicanalítica com dois documentos principais, ou duas ferramentas principais. Três, aliás. As observações, as anotações, que era o seu ponto-chave, as observações, as anotações e as aplicações. Se nós entendermos que para ter uma inteligência emocional para nos entender, para nos auto-entender, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Ou seja, temos que ter uma inteligência intrapessoal. A outra inteligência é a inteligência emocional existencial. Eu preciso que vocês me entendam no que eu vou dizer agora. A inteligência existencial é a inteligência do conhecimento da existência. E não me tenha como uma pessoa fria, porque eu estou sofrendo tanto quanto você.
Mas qual é o processo da existência? Nascer, viver e morrer. Diante desse quadro, nós iríamos entender que se nós achamos natural nascer, se nós achamos natural viver, por que nós não achamos natural morrer? Entenda-me, por favor. A inteligência existencial vai dizer que todo ser humano que nasce, ele vive e ele morre. Mas nós, quando não utilizamos a inteligência emocional existencial, nós aceitamos o nascimento, nós aceitamos a vida, mas nós não aceitamos a morte. Então precisamos desenvolver a inteligência emocional. Precisamos treinar o nosso cérebro para não estarmos ansiosos. O que importa, precisamos entender isto. O que importa não é o que eu vejo, não é o que eu ouço. O que importa é o que eu vou fazer com o que eu vejo e com o que eu ouço. Você consegue perceber isto? Você fica ansioso por aquilo que você vê e por aquilo que você ouve. Mas o que importa dentro da inteligência emocional existencial não é aquilo que eu vejo e o que eu ouço. É o que eu vou fazer com o que eu vejo e com o que eu ouço. Alguém pode me fazer algo que seja extremamente agressivo. Só será agressivo para mim a depender do que eu estou vendo e como eu estou vendo. Alguém pode falar alguma coisa a meu respeito. Não é o que a pessoa fala a meu respeito que vai me afetar. É como eu ouço o que estão me falando. E isso é que vai me afetar. Portanto, o que vai aumentar o grau da sua ansiedade não é o que você vê, não é o que você ouve, é o que você está fazendo com o que você está vendo e com o que você está ouvindo. Portanto, a ansiedade é de foro interno, não é de foro externo. Pode acontecer o que for no externo. Há de depender do que eu estou sentindo. Vamos voltar rapidamente ao cenário de Êxodo capítulo 14, quando Moisés e o povo estão diante do mar. E atrás vem o povo de Faraó. O externo era o físico, era o mar e era o exército de Faraó. O interno era a fé. E Moisés recorre à sua fé e vai a Deus e pergunta: Senhor, o que eu faço? E ele ouve de Deus que estava dentro dele: diga a esse povo que marche. Você precisa olhar para dentro de você para que você possa perceber o que você tem que fazer. Entenda que o mais difícil é controlar a ansiedade, é reconhecer que você está ansioso. Então, quando você consegue reconhecer como você está, você começa então a trabalhar a inteligência emocional na sua vida. Então veja bem, a primeira coisa que você tem que fazer, quando você perceber que seus batimentos cardíacos estão acelerados, tum, 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 quando você não consegue completar uma respiração, você não consegue, você fica assim, ó. Quando você perceber que você está mais agitado do que o normal, quando você perceber que você não consegue refletir bem, pensar bem, quando você percebe que você está respondendo às pessoas
de uma forma muito agressiva, e você não é desse jeito. É hora de você parar. Opa, estou ansioso, estou ansiosa. Vai para um cantinho, vai para o seu quarto, vai para um lugar que fique somente você. Controle a sua respiração, não deixe mais ela ser fragmentada. Respire, solte todo o ar, puxe todo o ar, solte todo o ar. Fique um pouquinho fazendo esse exercício. Pense um pouco, por que eu estou assim? O que está me afetando? E você vai ver que muita coisa vai mudar. Eu quero colocar alguns procedimentos aqui para nós encerrarmos. Primeiro, procurar ajuda médica. Se você não consegue controlar a sua ansiedade, você precisa procurar a ajuda de um profissional. Segundo, existem dois caminhos a você percorrer: o ter e o ser. O ter te leva à compra de remédios, o ansiolítico, para diminuir a sua ansiedade. Entenda que o remédio contra a ansiedade não é calmante, é ansiolítico. E ele tem que ser recomendado por um médico. Você não pode ir na farmácia e uma pessoa passar para você. É o médico quem vai perceber o seu estado e vai passar a medicação. Então, o ter te leva a ter remédio. O ser te leva para a oração e a meditação, que é o melhor remédio. O que é oração? Oração é falar de nós com uma pessoa. Qual é a oração eficaz para a ansiedade? É quando você se identifica como pessoa ansiosa e você olha para Deus e o vê como uma pessoa, não só como Deus, mas como uma pessoa que é correspondente a você, que é o seu amigo, que é a pessoa que lhe conhece, que é a pessoa que lhe acompanha, que lhe ajuda. O ansioso precisa conversar com uma pessoa. E a oração que é eficaz para o ansioso é a oração de que vê Deus como uma pessoa. É como se você chegasse para o canto um pouquinho e pedisse para que Deus estivesse do seu lado, para que você pudesse conversar com Ele. Ele não deixará de ser seu Deus por causa disto, mas Ele estará ocupando o lugar que um amigo precisa ocupar na vida de uma pessoa ansiosa. Outro detalhe, pare um pouco para ver a si mesmo. Talvez você esteja ansioso ou ansiosa porque você está vendo na televisão que existem dezenas, milhares de pessoas que estão infectadas e milhares de pessoas que estão indo a óbito. Mas são eles, não é você. Olhe para você. Talvez você esteja ansioso porque agora todos estão dentro de casa e você está vendo o comportamento do seu esposo, vendo o comportamento da esposa, vendo agora o filho que nunca você estava vendo. Você que é filho agora está vendo os seus pais que você há muito tempo não observava e você começa a viver a vida deles, o sofrimento deles, a alegria deles. Se você está ansioso ou ansiosa, se desligue de tudo e olhe para você. Pense em você, cuide de você. Observe a sua respiração. Ela está ofegante? Você está ansioso. Você precisa controlar. Todas as vezes que você perceber que a sua respiração está fragmentada, você precisa ajeitar sua respiração. Isso vai ajudar seu metabolismo e vai fazer com que todo o seu organismo trabalhe de uma maneira harmoniosa. Mude seus pensamentos. Acabamos de falar que nós controlamos os nossos pensamentos. Mude seus pensamentos. Eu quero te dizer uma curiosidade. Você sabia que pensamentos ruins viciam? E pode ser que você esteja viciado em péssimas notícias. Pode ser que você esteja dizendo: eu não aguento mais ver tanta notícia de morte. Mas todos os dias de manhã você liga a televisão e vê o jornal.
Eu não quero mais saber dessas notícias. Mas quando você fica o dia inteiro sem ver essas notícias, você fica pensando, meu Deus, quantas pessoas morreram hoje? Será, como é que foi? Você está viciado em notícias ruins. Nossa mente, ela se vicia, mas ela é um aprendizado, ela aprende, ensina a sua mente, ensine ao seu cérebro a pensar coisas boas. Então o que você tem que fazer? Se as notícias ruins estão lhe fazendo mal, pare de vê-la, pare de ouvi-la. Meu querido irmão, amigo, você que me vê e ouve nesse momento, o que adianta para você saber que os hospitais estão superlotados? O que adianta para você saber quantas pessoas que morreram hoje? O que isso contribui para a sua vida? Se você está se sentindo bem, continue vendo. Mas se você não está conseguindo se sentir bem, esqueça disso. Se você for infectado, independente de quantos já foram infectados, você vai ser. Se você vier a óbito, independente do número que já foram a óbitos, você vai ser. Se você for infectado e for curado, independente de quantos morreram, você vai ser curado. Então, estatística não vai te salvar. Se você não está se sentindo bem, desligue-se da televisão, desligue-se do rádio, desligue-se da informação. Se a situação política e econômica do Brasil está te fazendo mal, apague isso por enquanto, dê uma pausa. Nada vai mudar por você ter conhecimento disto. Agora, se você está tranquilo, continue sua rotina. Então lembre, pensamentos ruins viciam. E pode ser que você esteja viciado. E você precisa melhorar essa situação. Pensamentos positivos são fundamentais para que você possa viver bem. Então, se eu pudesse resumir em poucas palavras tudo que eu falei até agora, eu quero te dizer que você tem condições de perceber se você está ansioso ou não. É só você perceber os seus batimentos cardíacos, se estão diferentes. Se você perceber que a sua respiração está diferente. Se você perceber que você está mais irritado do que outro tempo, você pode estar com um quadro de ansiedade. Outra coisa, se você está percebendo que está com um quadro de ansiedade, controle sua respiração. Seus batimentos cardíacos será difícil para você controlar, mas se você controlar sua respiração, você vai estar controlando seus batimentos cardíacos. Puxe todo o ar, solte todo o ar. Vá para um local que esteja somente você. Enquanto você estiver puxando o ar, soltando o ar, paulatinamente, de maneira bem controlada, você vai começar a acalmar. E enquanto você estiver fazendo isso, comece a pensar nas coisas boas da vida. Naquilo que você quer fazer para o almoço, naquilo que você vai fazer para o jantar, nas coisas que lhe oferecem prazer. Comece a pensar sobre isto. E outra coisa, tire todo o pensamento ruim. Quando ele vier na tua cabeça, você clame pelo sangue de Jesus, mas não só clame, pense em outras coisas. A melhor técnica para tirar pensamentos ruins é substituí-los por pensamentos bons. Então, se o pensamento ruim vem na sua mente, tire ele e ocupe ele com pensamentos bons. E, para o que não foi esclarecido aqui, pode passar no WhatsApp, pode colocar uma pergunta aí no Facebook e eu terei o enorme prazer de poder te ajudar com as respostas. Espero que eu tenha sido útil para a sua vida. Espero que você possa colocar em prática o que você aprendeu. Espero em Deus. Quero convidar os irmãos aí nos seus estados para abrir os seus cantores lá no número 454, Vitória das Lutas. Esse hino é baseado lá em Romanos 8, 31, 32, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas tem que
Chegamos ao término do culto desta noite. Eu quero agradecer aos nossos irmãos em Cristo que puderam participar da reflexão e do estudo desta noite, aos nossos amigos visitantes. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e colaboração. A todos vocês que têm dúvida, escrevam aí no comentário qual é a pergunta que você deseja fazer. E a todos vocês que já fizeram suas perguntas, eu quero imensamente agradecer pela sua colaboração. E saiba que essa interação, essas perguntas que vocês nos deixam, serve de estímulo e até mesmo para nós programarmos quais serão as próximas palestras. Então não deixe de dar a sua contribuição nos comentários aí, deixando uma pergunta, ou enviar-nos via WhatsApp e nós teremos o prazer de respondê-lo na próxima quarta-feira. Quero lembrar aos irmãos que no próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, estudem as lições, a lição para que possam participar, interagindo também com o professor. E quero lembrar a todos os irmãos e os nossos amigos que esse estudo de hoje, como da semana passada, logo após o término aqui dessa programação, estará disponível no YouTube. Então é só você acessá-lo para que você possa revê-lo e estudar um pouco mais, ou também compartilhar com seus amigos para que eles também possam se beneficiar dos conhecimentos, do seu autoconhecimento, para que possam controlar a ansiedade. E também quero incentivar novamente aos irmãos para que colaborem aí, se inscrevendo no YouTube e pedindo aos nossos amigos também que se inscrevam e todos contribuam. De que forma? Oferecendo, informando, compartilhando, pedindo para outras pessoas também se inscreverem. Estamos na casa dos 700 e queremos chegar até 1000 o mais rápido possível para fazer uma transmissão ao vivo também pelo YouTube. E não posso me esquecer de falar aos irmãos que puderem contribuir financeiramente, os nossos amigos também, contribuir financeiramente com a igreja. Os números das contas, tanto do Itaú como da Caixa Econômica, estão aí. É somente você efetuar a transferência ou fazer o depósito e enviar o comprovante para os tesoureiros, para que eles possam anotar, fazer as devidas anotações do seu relatório para quando forem prestar conta. Vamos orar nesse momento. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos em Cristo e também pela vida dos nossos amigos visitantes. Feche seus olhos e vamos ao Senhor em oração. Muito obrigado, ó Pai, por esta noite reunidos estamos. Que Tu possas nos abençoar para que estejamos vivendo esse momento difícil, mas debaixo da Tua graça, do Teu amor e da Tua bondade. Ó Deus, e naquilo que nós não conseguimos controlar as nossas ansiedades, que o Senhor possa estar cuidando de nós. Mas enquanto não, Senhor Deus, que Tu possas abençoar-nos e que tenhamos técnica, sabedoria, autoconhecimento para vencer esses momentos de uma forma muito tranquila, serena, e possamos passar por essa tempestade, por esse vendaval, por esses obstáculos e sair mais à frente de uma maneira sóbria, sensata, ó Deus, para dar continuidade à história da nossa vida. Fique conosco, nos dê uma noite maravilhosa na Tua presença e amanhã um despertar para viver novas experiências contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.